noite, meus irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para iniciarmos o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e nesse momento vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Clarência, a toda a espiritualidade amiga, para que eles nos sustentem nesse momento. Senhor meu Deus, Jesus Mestre amado, queridos amigos espirituais aqui presentes, nós estamos mais uma vez infinitamente agradecidos por todas as benesses que temos recebido de Ti, meu Pai. Principalmente pela oportunidade de mais um dia podermos refletir sobre o Evangelho de Jesus e trazer para os nossos corações e para o nosso dia a dia esses ensinamentos e, com a Tua ajuda, Pai, colocarmos em prática tudo aquilo que Jesus deixou para nós. Abençoa, Pai, a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, a todos aqueles que estão nos assistindo, aqueles que por algum motivo não podem assistir ou estar presentes, que todos, Pai, todos esses Teus filhos sejam envolvidos por Ti. E assim, Pai querido, na certeza do Teu amparo, te pedimos a permissão para iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, então o estudo de hoje é com relação ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, a estranha moral. Então eu vou ler o item 9 e o 10. E nos diz assim: não vim trazer a paz, mas a divisão. O item 9 nos diz: não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar do seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os da sua própria casa. São Mateus capítulo 10, versículo 34 a 36. O item 10. Vim para lançar fogo à terra, e é o que desejo, senão que ele... E que é o que eu desejo, senão que ele se acenda. Tenho de ser batizado com o batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer a paz à terra? Não, eu vos afirmo. Ao contrário, vim trazer a divisão, pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. São Lucas capítulo 12, versículo 49 e 53. Então, meus irmãos, essa passagem de hoje, né, esse item que nós vamos estudar hoje, ele nos traz muita reflexão. E nós vamos fazer assim um histórico das passagens de Jesus, aonde ele nos traz a confirmação, né, dessa divisão dentro dos lares, dentro da sociedade. E eu, fazendo a leitura do Evangelho, nós vamos ver nas nossas reflexões que há uma primeira situação onde fica claro que Jesus vem trazer a divisão, né, no bom sentido, óbvio, é quando ele vai à casa de Marta e Maria, irmãs de Lázaro. E Jesus, então, chega lá, e Marta, muito cuidadosa com a casa e tudo mais, e querendo realmente fazer o melhor para Jesus, ela fica atarefada, limpando, arrumando e servindo Jesus. E Maria se posta aos pés de Jesus e fica ouvindo as explanações dele. Então Marta fica dessossegada, né? E ela diz para Jesus: Senhor, por que não pedes que Maria venha me ajudar? Eu estou servindo sozinha.
e deixando assim bem claro que Marta, naquele momento, ela está dando preferência às coisas materiais, às coisas que vão ficar aqui na terra. E Maria está ali usufruindo das palavras de Jesus, quer dizer, absorvendo todo aquele ensinamento, todo aquele alimento espiritual. E Jesus então fala para Marta, Maria escolheu a melhor parte. E se nós formos analisar nas nossas vidas, nós vamos ver que em algumas ocasiões nós vamos ter essas situações dentro do nosso próprio lar, que as pessoas não entendem a nossa postura de, em determinados momentos, darmos preferência ao alimento espiritual e deixarmos o alimento material para depois. E isso nós sabemos que causa determinados transtornos, algumas vezes, em alguns lados. Seguindo aqui a sequência do Evangelho, nós vamos ver também um outro exemplo com relação a Joana de Cusa. Joana de Cusa era uma daquelas mulheres, junto com Maria de Madalena e Susana, que foram curadas por Jesus. E ela era casada com um homem muito importante, né, na época de Herodes. E aí, por ela ter sido curada, né, por Jesus, ela começa a frequentar as palestras de Jesus e, como era uma mulher de posses, ela auxilia Jesus também para a subsistência dele. E certa feita, ela procura Jesus e comenta com ele os grandes desafios que ela estava passando na casa, né, no lar dela, junto ao marido. E aí ela faz a proposta a Jesus, ela queria largar o lar, não tinha filhos ainda naquela época, né? E ela queria então largar o marido para seguir Jesus. E Jesus então diz a ela: não, minha filha, você volta ao teu lar, vai dar assistência ao teu marido e vai transmitir a ele todo o amor que você tem dentro de você. E então ela, não era a resposta que ela queria, né? Ela queria realmente seguir Jesus, mas ela obedece Jesus. E aí tem 2 filhos e ela segue a vida doméstica dela, passando por situações de divisão, né? Porque o marido não entendia a opção dela de seguir os ensinamentos de Jesus, mas ela vai cumprir o que Jesus orientou a ela até o final da vida dela, né? Depois tem uma série de situações que ela perde toda a situação diante da sociedade, tudo mais. É muito interessante a história de Joana de Cusa. E seria até bom nós fazermos essa releitura, isso está no livro Boa Nova, né? E nós vamos então adiante, nós vamos agora passar para o ano de 34 depois de Cristo. E nós vamos ver ali naquela época, isso está no livro Paulo Estevão, é um livro que eu recomendo a leitura de todos, é muito importante para nós espíritas e também para quem não é espírita, para nós refletirmos, né, na trajetória desse grande espírito que foi Paulo de Tarso. E ali nós vamos ter grandes ensinamentos para a nossa vida. E ali nesse livro de Paulo Estevão, nós vamos encontrar o Saulo na cidade de Tarso. E o Saulo de Tarso, ele era um doutor da lei.
uma situação também de projeção dentro da sociedade. E na época a perseguição aos cristãos era grande, né? E aí Saulo também, nesse livro nós vamos ver toda a trajetória, como é que se diz, toda a história de Abigail, de Gesiel, que recebeu depois o nome de Estevão, né? Mas que nós não vamos colocar aqui para nós não nos alongarmos. Então nós temos Saulo de Tarso e temos Abigail, que era irmã de Gesiel, que depois então recebeu o nome de Estevão. Saulo de Tarso e Abigail, eles se enamoram, né? Eles têm muito amor um pelo outro e ficam noivos. E Saulo recebe a missão de perseguir os cristãos, e era aquilo que ele achava que estava correto, né? Ele sempre foi muito correto naquilo em que ele acreditava. Então ele acreditava que o Cristo havia vindo para trazer a discórdia, trazer a confusão, e os cristãos eles tumultuavam a sociedade. Então ele passa a perseguir os cristãos. E então ele noivo de Abigail, aí ele, nessa perseguição aos cristãos, ele persegue Estevão, né? Gesiel. Depois ele recebe o nome, quando ele se torna cristão, ele recebe o nome de Estevão. E ele é responsável pela captura de Estevão e também pela morte de Estevão. E ele então convida Abigail para assistir lá um espetáculo que ia ocorrer, que era uma coisa até festiva, infelizmente, né? E quando Abigail dá conta, aquele que ia ser sacrificado era o irmão dela, que ela já não via há muito tempo. No livro conta essa história belíssima. E ela reconhece o irmão, né? O Gesiel, que ali era o Estevão. E nós vamos ver uma trama toda para incriminar Estevão e tudo mais. E ali então Abigail e Saulo terminam o noivado, apesar de se amarem muito, mas eles são obrigados a terminar o noivado. Então nós vamos ver aqui exatamente essa situação, que Jesus não veio trazer a paz, e sim a divisão, veio trazer a espada. E Saulo de Tarso, com o coração sangrando, ele vê que não há condição dele continuar com o romance, com o noivado com Abigail. E isso revolta ainda mais ele. E ele então vai buscar mais autorizações para continuar perseguindo obcecadamente os cristãos. E ele começa então a perseguição violenta a todos os cristãos. E ele pega então uma carta, uma autorização para ir em direção à cidade de Damasco. E chegando lá na cidade de Damasco, antes dele adentrar a cidade, aquela ânsia, né, de exterminar o maior número possível de cristãos, chegando na entrada da cidade, como nós sabemos, ele tem uma visão de uma luz muito forte, e a visão dele ficou ofuscada, e ele escuta uma voz. E essa voz diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, atordoado, sem enxergar, ele pergunta: quem é esse Senhor? E aí a voz responde a ele: eu sou Jesus. E Saulo então pergunta, né: Senhor, o que queres que eu faça?
E Jesus então diz que ele adentra a cidade, que ele, lá na cidade, ele vai saber o que vai, qual era a proposta que Jesus teria para ele. E ele então não enxergava, ficou sem enxergar, ele ia amparado pelas pessoas que acompanhavam ele, e Jesus então aparece para Ananias, e aí ele fala para Ananias, Ananias, você vá em tal lugar assim, na casa desse judeu, que lá tem um homem que você precisa assistir em meu nome, porque é o homem que vai levar a minha palavra para vários locais, para vários reinos, para vários principados, vai divulgar isso nas nações. E Ananias então faz isso, vai lá, e quando chega encontra Saulo sem visão, e Ananias, em nome de Jesus, ele coloca as mãos no rosto de Paulo, nos olhos de Paulo, e dali começam a cair como se fossem caspas, né, dos olhos de Paulo, e Saulo começa a enxergar. E dali em diante, Saulo tem uma nova vida, né? Saulo vê que Jesus é todo bondade, e dali ele começa então a levar a mensagem de Jesus por onde passava. E onde ele passava, os judeus perguntavam, se questionavam, mas esse aí não é aquele, não é o Saulo que perseguia, e agora ele está pregando nas sinagogas? E todos achavam que ele estava louco e queriam até prendê-lo e tudo mais. E Saulo, ele volta à casa do pai dele, e diz ao pai da opção dele ter realmente optado por seguir Jesus. E o pai então coloca ele para fora de casa e deserda ele. Ele fica sem família. Aí mais uma vez nós vamos ver a confirmação do que Jesus trouxe para nós. Eu não vim trazer a paz, mas a divisão. E Jesus diz, né, que dentro da família vai ter aquela divisão, pai contra o filho, filho contra o pai e tudo mais. E Paulo, então, ele opta por seguir Jesus, por levar a palavra de Jesus nos mais variados pontos, onde ele pudesse alcançar. Tanto é que Paulo de Tarso é considerado o apóstolo dos gentios, porque ele não fica limitado àquela região, ele vai criando várias igrejas, né? E nas cartas de Paulo, que são belíssimas, né? Ele vai vai tendo contato com essas igrejas e vai se comunicando, e é o que nós temos, essa grande bênção, né, da divulgação das palavras de Jesus através de Paulo de Tarso, que nos deixou muitos ensinamentos. Isso foi em torno do ano 34, por aí. E nós vamos ver também na literatura espírita alguns romances que eu recomendo, porque são belíssimos, né? Que vão nos trazer essas situações daquela época, daquela sociedade. Vão nos trazer as situações em que os cristãos eram realmente perseguidos, e nós vamos ver mulheres da sociedade que procuram as catacumbas para ouvir a palavra de Jesus, aí vestem a roupa das escravas e vão com a vestimenta de escravo e tudo mais. Nesses livros nós temos 50 anos depois, temos há 2000 anos, temos Ave Cristo, Renúncia. Todos esses livros vão trazendo para nós a realidade daquela época, né? Como foi difícil
para os cristãos, quantos cristãos foram martirizados, sacrificados, para que hoje nós pudéssemos ter a liberdade de falar do Evangelho de Jesus, né? Então, eles iam para os circos, eles iam para as situações mais diversas, com muita fé e com a certeza da imortalidade da alma, da vida no plano espiritual. E agora, continuando, nós vamos passar agora, já no ano de 1520, nós vamos, através da história, né, nós vamos ver que em 1520 nós vamos ter a reforma protestante, através de Martinho Lutero. E Martinho Lutero, ele foi um padre alemão, católico, né? Ele nasceu em 10 de novembro de 1483 e desencarnou em 18 de fevereiro de 1546. Ele era da congregação dos agostinianos. E ele, em 1511, ele fez uma visita a Roma. E nessa visita a Roma, ele ficou assim, chocado com as frivolidades da igreja. Aquilo marcou muito, aquela ida dele a Roma, em 1511, marcou muito porque ele viu que a igreja tinha muitas coisas desnecessárias e que não era aquilo que Jesus tinha deixado para nós, né? Nós sabemos que naquela época a igreja, ela tinha o controle de tudo. Para nós lembrarmos, até os reis de França, tudo, quem fazia a coroação eram os papas. E a igreja era muito rica mesmo, porque todas as taxas que se arrecadavam, né, nas igrejas, elas iam para Roma. Então a igreja se tornou bem rica. Aí, uma ocasião, em 1517, chegou a Saxônia, a região onde Martinho Lutero trabalhava, né, na igreja, né? Chegou um padre vendendo indulgências. E Martinho Lutero ficou revoltado com aquilo. Ele disse: não, aqui não vai vender indulgência. E a ordem era do Papa de vender indulgência. O que significava isso, vender indulgência? Significava que você podia ter a infinidade de pecados que fosse, quer dizer, ter feito uma série de coisas erradas, mas que se você pagasse a igreja, tudo aquilo que você tinha feito de errado estava perdoado. E Martinho Lutero então se revolta e manda uma carta para o Papa dizendo que Jesus não tinha criado indulgência e que aquilo estava errado. E ele se revolta. E nisso então ele começa buscando reformular a igreja, porque ele não aceita essa situação da compra de indulgência, né, pelas pessoas, a venda da indulgência pela igreja. Ele não aceita a manipulação da igreja com relação aos principados, aos condados, às pessoas em si. Ele não aceita, por exemplo, a celebração, né, da missa em latim, que ninguém entendia nada. Então vocês vejam bem, naquela época Martinho Lutero já instituiu que as celebrações da missa, elas iriam ser realizadas no idioma alemão, para as pessoas poderem entender. E uma coisa interessante é que aqui no Brasil, essa modificação da missa em português, ela só chegou lá em torno dos anos de 1960, por aí, 50, 60, acho que 60. Era tudo em latim, né? A missa ela era celebrada em latim e as pessoas respondiam em latim e não entendiam nada, porque o latim
era uma língua morta, né? É uma língua morta, então ninguém entendia nada. E Martinho Lutero, já em 1517, ele impõe essa situação, assim, não, as celebrações da missa elas vão ser realizadas em alemão, não em latim, as pessoas têm que entender. Martinho Lutero também se rebela contra como é que se diz, ao celibato. Ele diz também, não, o padre pode casar. E Martinho Lutero, inclusive, ele casa, né, com uma ex-freira. Então, a religião luterana, o pastor, ele casa normalmente. Aí ele cria mais essa situação. Naquela época também, só os padres e as pessoas relacionadas ali na igreja, só os padres, que eram os clérigos, né? Eles tinham autorização para interpretar a Bíblia. Aí Martinho Lutero disse, não, qualquer um tem o direito de ler a Bíblia e interpretar a Bíblia. E todas essas situações vão fazer com que haja uma cisão, né, dentro da própria Igreja Católica. Aí nós vamos ver também que Martinho Lutero ele se pauta muito pelo que Jesus deixou para nós, e a igreja tinha tomado um outro caminho, né, de opulência, de muito dinheiro, de muita vaidade. Outra coisa também que Martinho Lutero questionou foi a hierarquia dentro da igreja, desde o padre até o papa. Nós sabemos que na Igreja Católica até hoje ainda tem essa hierarquia, e Martinho Lutero acabou com isso. E aí surge então a Igreja Luterana, o luteranismo, e dali nós vamos ver que surgiram, com essas orientações, surgiram outras religiões que fizeram a separação da Igreja Católica. Nós vamos ver o calvinismo, né? E o anglicanismo na Inglaterra, e o calvinismo em outra parte da Europa, todos já com uma orientação mais direcionada ao que Martinho Lutero fez, né, as posturas de Martinho Lutero. E aí, mais uma vez, nós vamos ver, né, que dentro da própria igreja houve uma situação da separação, não trazendo a paz, né? Veio trazer realmente a divisão. Aí vamos seguindo mais adiante e vamos ver já a doutrina espírita. Em 1857 é lançado o Livro dos Espíritos. E a doutrina espírita também, ela vem incomodar muito a sociedade da época, porque a França naquela época, nós sabemos que tinha uma situação daqueles muito bem situados na sociedade e os pobres, né? A separação era grande, a disparidade social era muito grande. Aí vem a doutrina espírita e coloca a igualdade das pessoas nas mensagens que recebia, que a Kardec recebia e tudo mais. Naquelas mensagens nós vamos ver que aqueles que foram pessoas dentro da alta sociedade, eles se arrependem, e aquelas pessoas poderiam retornar pela lei da reencarnação, retornar numa situação inferior. E a doutrina espírita coloca claro que não existe a separação de raças, de etnias, de condição social, que todos somos iguais. A doutrina espírita também passa e comprova isso, a necessidade que temos de fazer as preces para os suicidas. Está lá, né, no Evangelho, naquele finalzinho, coletânea de prece do Evangelho, a prece para suicida, que até bem pouco tempo a igreja não aceitava nem fazer a missa
para suicida, e a doutrina espírita então coloca a prece para suicida. E a doutrina espírita também passa que não existe o céu e o inferno como era pregado, né? Aquele sofrimento eterno. Ela passa um Deus bom, justo, generoso, misericordioso, e não aquele Deus punitivo, né? Dando para nós aquele embasamento de que todos nós somos amparados por Deus. Passa também para nós o esclarecimento das dificuldades que nós passamos, sejam elas físicas, morais. Tudo isso a doutrina espírita vem explicando, e isso incomoda muito dentro da sociedade, dentro das religiões, porque tudo isso a doutrina espírita passa sem cobranças. Quando nós colocamos o nosso nome, o nome dos nossos familiares, amigos, tudo para prece ali, para irradiação, ninguém cobra nada. Se reúne um grupo de médios e vai fazer a oração para aquelas criaturas, aqueles espíritos, aqueles irmãos, né? Que muitas vezes nós não conhecemos, a grande maioria das vezes não conhecemos, mas nós estamos ali para dar o melhor que temos de nós em vibração positiva para aqueles irmãos, e não se cobra nada. Então essa situação toda incomodou muito, né? E a doutrina espírita foi muito perseguida, e aqui no Brasil, mais ou menos até os anos de 1950, por aí, nós éramos obrigados, se tivéssemos uma reunião, nós éramos obrigados a pedir autorização à polícia para fazermos aquela reunião, porque senão estávamos arriscados a estarmos em plena reunião e chegar a polícia e terminar com a reunião. E graças a Deus, hoje em dia nós temos a nossa liberdade de culto, né? Temos dentro de nós a certeza da imortalidade da alma, temos dentro de nós a certeza de tudo aquilo que nós passamos na vida em benefício nosso como espíritos, porque nós hoje estamos num corpo de carne, mas nós somos espíritos. E temos também a certeza de que essa divisão, né, essa paz e essa divisão que Jesus nos coloca, isso acontece conosco, até no nosso interior, porque quando nós começamos a refletir nas mensagens de Jesus, naquilo que a doutrina espírita passa para nós, muitas vezes nós nos perguntamos, né? Poxa, eu entendo um pouco da doutrina espírita, eu estudo, e por que eu ainda estou agindo dessa forma? Então é aquela divisão dentro de nós mesmos, é o que Paulo passa para nós. O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero é aquilo que eu faço. Então esse duelismo dentro de nós próprios é realmente a paz e a divisão. Eu estou na Terra, eu tenho as situações da Terra, mas eu tenho conhecimento, então eu tenho que seguir Jesus, porque eu tenho conhecimento de Jesus, mas nem sempre eu consigo seguir aqueles ensinamentos. Mas de qualquer forma, nós estamos no grande esforço da nossa evolução como espíritos, e todas as vezes que surgirem situações de divisão dentro do nosso lar, dentro da sociedade, dentro do trabalho, né? Nós temos que elevar os nossos pensamentos a Deus e saber que em momento nenhum estamos sozinhos, e fazemos a nossa opção para o melhor, para os ensinamentos do Cristo, para os ensinamentos do amor que transcende a tudo, né? Então, meus irmãos, que nesse momento nós possamos, mais uma vez, encerrando aqui o nosso pequeno estudo, vamos outra vez elevar os nossos pensamentos a Deus, rogando a Ele que nos sustente,
que nos ampare e que possamos sempre dar o melhor de nós a todos aqueles que se aproximarem do nosso entorno. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Senhor meu Deus, muito temos que te agradecer pelo estudo, pequeno estudo que tivemos no dia de hoje, aonde refletimos, Pai, as tuas leis, refletimos sobre o Evangelho de Jesus e refletimos também, Pai, o quanto ainda temos que melhorar o nosso interior para que a paz permaneça dentro dos nossos corações. Sabemos, Pai querido, que a paz que tanto almejamos ainda está um pouco longe de reinar completamente no planeta Terra. Mas sabemos também que um dia vai chegar, já nos sentimos na regeneração e sabemos, Pai querido, que depende de nós de colocarmos a paz dentro de nós, dentro dos nossos lares, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, para que, através dos nossos pensamentos de amor e de paz, possamos contribuir com um mundo melhor, com um mundo em busca do pleno amor que emana de Ti. E assim, Pai querido, agradecidos por esses momentos, te pedimos a permissão para encerrarmos o nosso pequeno estudo do dia de hoje. Graças a Deus.